Às 3h47 da manhã, Cat estava no chão da cozinha, cercada por contas vencidas, quando uma voz sussurrou um salmo que mudaria tudo em 96 horas. O nome dela era Cat, mãe solteira, 2 empregos, dívidas sufocantes há 3 meses. E naquela madrugada de terça-feira, algo impossível aconteceu. Você já sentiu o peso do desespero financeiro pressionando seu peito? Aquela sensação de que as paredes estão se fechando? Cat conhecia bem esse sentimento. Mas o que ela não sabia é que estava a apenas 96 horas de uma transformação que desafiaria tudo o que pensava sobre dinheiro. Kathryn Kuhlman morreu em 1976. Mas o que ela descobriu sobre abundância ainda está mudando vidas hoje. E você está prestes a descobrir por quê. Escute bem. O que vou te contar não é mais um método de prosperidade. Não é lei da atração, não é pensamento positivo. É algo muito mais profundo. Algo que a própria Kathryn chamava de o Salmo Esquecido. Cat nunca havia ouvido falar de Kathryn Kuhlman. Não frequentava a igreja, não era religiosa. Mas naquela madrugada, quando o desespero a havia quebrado completamente, ela fez algo que nunca havia feito antes. Ela orou, e a resposta veio de uma forma que ela jamais esperava. Você sabe o que é despertar às 3h47 da manhã com uma frase ecoando na sua mente? Uma frase que você nunca ouviu antes, mas que parece ter estado sempre ali, esperando para ser descoberta. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Parece familiar? Claro, é o Salmo 23, o salmo mais conhecido do mundo. Mas Cat ouviu algo mais, algo que 99% das pessoas nunca percebem quando recitam essas palavras. Ela ouviu uma frequência. Não estou falando de misticismo barato. Estou falando de algo que Kathryn Kuhlman documentou em seus diários pessoais. Algo que ela descobriu sobre a vibração específica das palavras hebraicas originais. Você já notou como certas palavras parecem ter poder físico? Como pronunciar determinadas frases pode mudar instantaneamente seu estado emocional? Cat descobriu que não era coincidência. Às 4h15 da manhã, ela estava de pé na cozinha, sussurrando as palavras do Salmo 23 da forma que a voz havia ensinado. E algo extraordinário começou a acontecer. O telefone tocou. Era sua gerente. Ligando às 4h15 da manhã, nunca havia acontecido antes. Cat, preciso falar com você. Aconteceu algo com o trabalho que você estava fazendo. Cat sentiu o coração disparar. Ia ser demitida. Tinha certeza. Mas não foi isso que aconteceu. O cliente ficou tão impressionado com seu trabalho que quer te contratar como assessora autônoma. O valor é 3 vezes o que você ganha aqui. 3 vezes. Eram 4h18 da manhã. Cat havia começado a recitar o salmo às 4h15, 3 minutos. Coincidência? Mas isso foi apenas o começo. Você acredita em coincidências? Ou acredita que existem leis invisíveis governando nossa realidade? Porque o que aconteceu com Cat nas próximas 96 horas vai desafiar tudo o que você pensa sobre causa e efeito. Quinta-feira, segundo dia, Cat decidiu testar. Recitou o salmo novamente, da mesma forma, no mesmo horário, às 4h15 da manhã. Desta vez, foi uma mensagem que mudaria sua vida para sempre. Olá, Cat. Encontrei seu perfil online e gostaria de oferecer uma oportunidade de investimento única. Tenho uma proposta que pode multiplicar seu capital em 90 dias. Normalmente, Cat deletaria uma mensagem assim. Parecia fraude, parecia golpe, mas algo dentro dela disse para investigar. Era real, a pessoa existia, a empresa existia e a oportunidade era legítima. Você já sentiu que o universo está conspirando a seu favor? Que portas estão se abrindo sozinhas? Cat estava vivendo isso, mas também estava aterrorizada.
Porque quando algo bom demais para ser verdade começa a acontecer, nossa mente imediatamente procura o que está errado, procura a armadilha, procura as consequências inesperadas. Sexta-feira, terceiro dia, Cat quase não recitou o salmo. O medo havia tomado conta. E se ela estivesse enlouquecendo? E se tudo fosse coincidência? E se parasse de funcionar? Mas às 4h15 da manhã, ela estava lá novamente, sussurrando as palavras antigas, sentindo aquela vibração estranha percorrer seu corpo. E então aconteceu algo que ela nunca esqueceria. Seu telefone tocou. Era um número que ela reconhecia, mas não conseguia identificar. Atendeu com a voz trêmula. Cat, aqui é o Dr. Almeida. Você se lembra de mim? Trabalhamos juntos há 5 anos. Claro que ela se lembrava. Ele havia sido seu mentor, seu chefe, a pessoa que mais a havia apoiado profissionalmente. Mas eles haviam perdido o contato. Cat, preciso de você. Acabei de assumir a direção de uma nova empresa e quero te oferecer a posição de gerente financeira. O salário é substancial. Substancial. Ele mencionou um número que era mais do que Cat ganhava em um ano inteiro. 3 dias, 3 oportunidades, 3 transformações. Mas você sabe o que é mais impressionante? Não foram os números, não foram as oportunidades. Foi o que Cat percebeu sobre si mesma. Ela havia mudado profundamente. A forma como caminhava, a forma como falava, a forma como as pessoas reagiam a ela. Era como se uma frequência invisível tivesse sido ativada dentro dela. Kathryn Kuhlman escreveu sobre isso em 1968. Ela chamava de a transformação vibracional. A ideia de que certas palavras, pronunciadas com intenção específica, não apenas atraem abundância, elas nos transformam em pessoas capazes de receber abundância. Você já reparou como pessoas prósperas falam diferente? Como se movem diferente? Como se relacionam com o mundo de forma diferente? Não é confiança, é algo mais profundo, é frequência. E o Salmo 23, recitado da forma que Kathryn descobriu, ajusta essa frequência. Sábado, 4º dia, o último dia do experimento de Cat. Ela havia decidido que, independentemente do que acontecesse, seria o último teste. Às 4h15 da manhã, ela recitou o salmo pela última vez. Mas desta vez, algo diferente aconteceu. Ela não sentiu apenas a vibração, ela sentiu paz, uma paz profunda, uma certeza absoluta de que sua vida havia mudado para sempre. E então, às 4h47 da manhã, exatamente 96 horas depois do primeiro momento, seu telefone tocou novamente. Era um número internacional. Cat, aqui é Michael Thompson, da Investimentos Santos, em Londres. Seu nome foi recomendado por 3 pessoas diferentes esta semana. Temos uma proposta muito interessante para você. 3 pessoas, 3 recomendações, na mesma semana, para uma empresa em Londres que Cat nunca havia ouvido falar. A proposta era simples. Eles queriam que Cat se tornasse embaixadora da empresa no Brasil. Salário base, mais comissões, mais benefícios. O pacote total equivalia a mais de 20 vezes o que ela ganhava antes. 20 vezes, em 96 horas. Mas você sabe o que é mais extraordinário? Não foi o dinheiro. Foi a realização de que Cat havia se tornado uma pessoa diferente. Uma pessoa que naturalmente atraía oportunidades. Uma pessoa que vibrava em uma frequência de abundância. Ela havia descoberto o que Kathryn Kuhlman já sabia há décadas. O Salmo 23 não é apenas uma oração. É uma tecnologia espiritual. Uma forma de reprogramar nossa vibração energética. E você está prestes a descobrir exatamente como funciona. Porque Cat não foi a única. Existem centenas de pessoas ao redor do mundo que descobriram o mesmo segredo.
Pessoas que transformaram suas vidas financeiras em menos de 96 horas, usando o método que Catherine desenvolveu. Mas antes de te mostrar o método exato, preciso te contar algo importante. Algo que Catherine descobriu sobre por que a maioria das pessoas falha com os métodos de prosperidade. Você já tentou manifestar dinheiro antes? Já tentou visualização, afirmações, lei da atração e não funcionou como esperava? Não foi culpa sua, você simplesmente não sabia o que Catherine sabia. A maioria das pessoas tenta manifestar abundância usando a mente, mas a abundância não é criada na mente. É criada no que Catherine chamava de frequência do coração. Escute bem, sua mente pode querer dinheiro, pode visualizar dinheiro, pode afirmar que tem dinheiro, mas se seu coração não está vibrando na frequência da abundância, nada acontece. E qual é a frequência da abundância? É a frequência da gratidão, da confiança, da certeza de que você é digno de receber. O Salmo 23 faz exatamente isso. Não através da mente, mas através do coração. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Essas palavras, pronunciadas com intenção correta, criam um estado interno de abundância. E quando você vibra a abundância internamente, o mundo externo reflete essa vibração. Parece simples? É simples, mas não é fácil, porque a maioria de nós carrega décadas de programação de escassez, décadas de crenças limitantes sobre dinheiro, décadas de medo, ansiedade e dúvida. E essas emoções criam uma frequência que repele a abundância. Mas o método de Catherine quebra essa programação. Não gradualmente, não ao longo de meses ou anos, em 96 horas. Você quer saber como? Quer descobrir o método exato que Cat usou? Quer entender por que 96 horas é o tempo necessário para reprogramar completamente sua frequência financeira? Então continue escutando, porque o que vou te revelar agora é o coração do método Catherine Kuhlman. O protocolo exato que ela desenvolveu. O mesmo protocolo que Cat usou. O mesmo protocolo que centenas de pessoas ao redor do mundo estão usando para multiplicar sua renda em menos de 4 dias. Mas primeiro, preciso te avisar algo importante. Este método não é para todos. Não é para pessoas que querem resultados sem esforço. Não é para pessoas que não acreditam no poder das palavras. Não é para pessoas que não estão prontas para uma transformação profunda. Porque quando você ativa a frequência da abundância, sua vida muda completamente. E nem todo mundo está pronto para essa mudança. Cat não estava pronta. Nenhuma das pessoas que usaram este método estava pronta. Mas elas fizeram mesmo assim. E suas vidas nunca mais foram as mesmas. A pergunta é: você está pronto para descobrir o que realmente significa viver em abundância? Porque se estiver, o próximo capítulo desta história vai mudar sua vida para sempre. O método de Catherine Kuhlman não foi criado em um dia. Levou 15 anos de experimentação. 15 anos estudando a vibração das palavras hebraicas originais. 15 anos documentando resultados. 15 anos aperfeiçoando o que ela chamava de protocolo de abundância acelerada. E o que ela descobriu vai contra tudo o que você aprendeu sobre manifestação. Primeira revelação: o timing é tudo. Não é qualquer hora que funciona. Não é qualquer dia que ativa a frequência. Catherine descobriu que existe uma janela específica onde nossa mente subconsciente está mais receptiva à reprogramação. Entre 4h15 e 4h47 da manhã, exatamente 32 minutos. Nem mais, nem menos. Por quê? Porque é neste momento que nosso cérebro produz a maior quantidade de ondas teta. As mesmas ondas que são ativadas durante estados de hipnose profunda. Estados onde nossas crenças limitantes estão temporariamente suspensas. Cat descobriu isso intuitivamente. Você vai aprender cientificamente. Segunda revelação: as palavras importam, mas a intenção é tudo.
Catherine não recitava o Salmo 23 como uma oração tradicional. Ela o recitava como uma declaração de realidade, como se estivesse simplesmente confirmando algo que já era verdade. Terceira revelação: seu corpo é um instrumento de manifestação. Catherine descobriu que a postura, a respiração, até mesmo a temperatura do ambiente influenciam a eficácia do protocolo. Você está pronto para conhecer o método completo, o protocolo exato que Cat usou, o mesmo protocolo que mudou a vida de centenas de pessoas? Então pegue algo para anotar, porque o que vou te ensinar agora é o coração do método Kathryn Kuhlman, protocolo de abundância acelerada, as 96 horas que mudam tudo. Primeiro, você precisa entender que não são 96 horas contínuas. São 96 horas divididas em 4 ciclos de 24 horas. Cada ciclo tem um propósito específico. Cada ciclo ativa uma camada diferente da sua frequência de abundância. Ciclo 1. Quebra da resistência. Nas primeiras 24 horas, seu objetivo é quebrar as barreiras internas que impedem a abundância de fluir. São as crenças limitantes, os medos, as dúvidas acumuladas ao longo dos anos. Ciclo 2. Ativação da frequência. Nas segundas 24 horas, você ativa a frequência específica da abundância. É quando sua vibração energética começa a se alinhar com oportunidades e possibilidades. Ciclo 3. Magnetização. Nas terceiras 24 horas, você se torna um ímã para oportunidades. É quando as sincronicidades começam a aparecer, quando as portas começam a se abrir sozinhas. Ciclo 4. Manifestação. Nas últimas 24 horas, a abundância se manifesta no mundo físico. É quando as oportunidades concretas chegam até você. Mas como exatamente funciona cada ciclo? Como você aplica o protocolo step by step? Vamos começar pelo ciclo 1. Quebra da resistência. Todo dia, durante 4 dias, às 4h15 da manhã, você vai fazer o seguinte: encontre um lugar silencioso. Pode ser seu quarto, sua sala, sua cozinha, não importa onde, desde que você possa ficar sozinho por 32 minutos. Sente-se confortavelmente, pés no chão, coluna ereta, mãos descansando nas pernas, olhos fechados. Respire profundamente 3 vezes. Inspire pelo nariz, expire pela boca. Sinta seu corpo relaxando a cada respiração. Agora, recite o Salmo 23 da forma que Catherine descobriu. Não como uma oração, como uma declaração de realidade. Como se você estivesse simplesmente confirmando algo que já é verdade. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Pause. Sinta essas palavras ecoando dentro de você. Não apenas na sua mente, mas no seu coração, no seu corpo, na sua alma. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Visualize a abundância fluindo para você como um rio manso, serpenteando por um vale fértil. Não force a visualização, apenas permita que ela aconteça naturalmente. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Sinta sua alma sendo refrescante, como uma brisa suave num dia de verão. Sinta o alívio, como quem tira um peso enorme das costas. Sinta a paz, profunda e serena, como a calma após uma tempestade. Sinta a certeza de que você merece abundância, a abundância que é seu direito de nascimento. Continue recitando o salmo completo, mas não mecanicamente. Cada palavra deve ser pronunciada com intenção, com sentimento, com convicção. Deixe cada sílaba ecoar em seu ser. Quando terminar, permaneça em silêncio por alguns minutos, apenas respirando, apenas sendo, apenas permitindo que a frequência da abundância se instale dentro de você como a raiz de uma árvore forte e vigorosa. Isso é o ciclo 1. Faça isso por 4 dias consecutivos, sempre no mesmo horário, sempre da mesma forma. Crie um ritual, um momento sagrado para você. Mas aqui está o segredo que Cat descobriu.
Durante essas 96 horas, você vai resistir. Sua mente vai criar desculpas. Vai dizer que é perda de tempo, bobagem. Vai tentar te convencer a parar, a desistir do seu sonho. Essa é a resistência. E é exatamente o que você precisa quebrar. Essa muralha que te impede de alcançar a felicidade. No segundo dia, você vai sentir dúvida. Uma pequena semente de insegurança tentando te alcançar. No terceiro dia, você vai sentir medo. O medo da mudança, do desconhecido, do risco. No quarto dia, você vai sentir algo que nunca sentiu antes, a iminência da transformação. Um portal se abrindo diante de você, e é aí que a magia acontece. A transformação começa. Deixe-me te contar sobre Eduardo, empresário de 42 anos, 3 falências, relacionamento desfeito, dívidas sufocantes como pedras no caminho. Ele aplicou o protocolo em outubro do ano passado. Primeiro dia, nada aconteceu. Ele até riu do método. Pensou que era perda de tempo, uma brincadeira de criança. Segundo dia, recebeu uma ligação de um cliente antigo. Alguém que não falava com ele há 2 anos, querendo retomar um trabalho, uma oportunidade inesperada. Terceiro dia, sua ex-esposa ligou. Não para voltar, mas para falar sobre uma ideia de negócio. Algo que ela nunca havia mencionado antes. Uma nova parceria. Quarto dia, um investidor que havia rejeitado sua proposta 6 meses antes, ligou dizendo que havia mudado de ideia. Uma reviravolta surpreendente. 4 dias, 4 oportunidades, 4 transformações. 4 sinais claros de que a mudança estava acontecendo. Mas Eduardo fez mais do que apenas recitar o salmo. Ele entendeu algo fundamental sobre o protocolo de Cat. Abundância não é sobre receber, é sobre se tornar, é sobre a mudança interior. Durante essas 96 horas, você não está apenas atraindo oportunidades. Você está se transformando na pessoa que naturalmente atrai oportunidades. Você está se tornando um ímã para a prosperidade. É uma diferença sutil, mas crucial. Uma transformação profunda que muda a sua frequência. A maioria das pessoas tenta manifestar abundância, permanecendo a mesma pessoa. Mas abundância requer transformação. Requer que você se torne alguém diferente. Alguém que vibra em uma frequência diferente. Alguém que irradia fé e confiança. E o Salmo 23, recitado da forma que Cat descobriu, acelera essa transformação. Ele é a chave para abrir o portal da prosperidade. Mas existe um elemento do protocolo que ainda não mencionei. O elemento mais importante, o elemento que determina se o método funciona ou não. Fé? Não. Cat descobriu que fé não é necessária. Muitas pessoas que usaram o protocolo eram céticas, algumas até ateias. Visualização? Não. Embora a visualização possa ajudar, não é obrigatória. Gratidão? Não. Gratidão é consequência, não causa. O elemento crucial é algo que Cat chamava de receptividade ativa. Receptividade ativa significa estar aberto para oportunidades, mas também pronto para agir quando elas aparecem. Estar atento aos sinais, às sincronicidades. Cat não apenas recitou o salmo. Quando as oportunidades chegaram, ela agiu, investigou, tomou decisões, assumiu riscos. Eduardo não apenas recitou o salmo. Quando as ligações chegaram, ele respondeu. Ele se engajou. Ele aproveitou as oportunidades. Abundância não é um estado passivo, é um estado ativo. É estar preparado para receber e pronto para agir. É uma dança entre a fé e a ação. E é isso que o protocolo de Cat faz. Não apenas atrai oportunidades, prepara você para aproveitá-las. Agora deixe-me te revelar algo que poucos sabem. Algo que Cat descobriu nos últimos anos de sua vida, mas que poucos documentaram. O protocolo não funciona apenas para dinheiro. Funciona para qualquer tipo de abundância. Relacionamentos, saúde, criatividade, propósito de vida.
tudo interligado. Por quê? Porque a abundância é um estado de ser, não uma circunstância externa. É uma mudança de perspectiva. Quando você está vibrando na frequência da abundância, todas as áreas da sua vida são afetadas. Você se torna mais confiante, mais carismático, mais atrativo, mais criativo. A sua energia se transforma. Pessoas começam a se aproximar de você. Oportunidades começam a surgir. Sincronicidades começam a acontecer. É como se você tivesse ativado um campo energético invisível ao seu redor. Um campo que atrai tudo o que você precisa para prosperar. Um escudo de proteção e um ímã para a abundância. Mas existe um aviso importante que preciso te fazer. Este protocolo é poderoso, mais poderoso do que você imagina. E poder sem responsabilidade pode ser perigoso. Cat sempre enfatizava que abundância não é sobre acumular, é sobre fluir. Quanto mais você recebe, mais você deve dar. Quanto mais você prospera, mais você deve contribuir. A abundância se multiplica quando é compartilhada. O protocolo funciona porque alinha você com as leis naturais da abundância. E a primeira lei é: abundância compartilhada se multiplica. Cat entendeu isso. Quando sua renda multiplicou, ela não apenas guardou o dinheiro, ela investiu em educação, contribuiu para causas sociais, ajudou outras pessoas. Eduardo entendeu isso. Quando seus negócios prosperaram, ele não apenas expandiu suas empresas, ele criou empregos, mentorou outros empreendedores, devolveu à comunidade. E você? Está pronto para não apenas receber abundância, mas também para ser um canal de abundância para outros, para ser um instrumento de bênçãos na vida dos outros? Porque se estiver, tem uma revelação final para você. O protocolo de Cat não termina em 96 horas. Começa em 96 horas. As primeiras 96 horas quebram a resistência e ativam a frequência, mas a verdadeira transformação acontece depois. Quando você integra a frequência da abundância em sua vida diária, quando você acorda naturalmente em estado de abundância, quando você toma decisões a partir da abundância, quando você se relaciona com o mundo a partir da abundância, isso é o que Cat chamava de vida abundante. Não apenas ter abundância, mas ser abundância. Viver em um estado contínuo de prosperidade. E agora você tem a chave, tem o protocolo, tem o conhecimento que levou Cat 15 anos para desenvolver. Um conhecimento poderoso e transformador. A pergunta é: o que você vai fazer com isso? Você vai aplicar o protocolo nas próximas 96 horas? Vai acordar às 4h15 da manhã durante 4 dias? Vai recitar o Salmo 23 da forma que Cat descobriu? Ou vai deixar esta oportunidade passar? Vai continuar vivendo na frequência da escassez? Vai aceitar que sua situação financeira permanece como está? A escolha é sua, como sempre foi. Mas lembre-se, oportunidades têm prazo de validade. E a oportunidade de transformar sua vida em 96 horas pode não aparecer novamente. Cat escolheu agir. Eduardo escolheu agir. Centenas de pessoas ao redor do mundo escolheram agir. E todas elas descobriram a mesma verdade. Abundância não é sorte, não é privilégio, não é acaso. Abundância é uma frequência, uma vibração, uma forma de ser, uma escolha consciente. E agora, você sabe como ativar essa frequência. As próximas 96 horas começam agora. Sua transformação financeira começa agora. Sua vida abundante começa agora. A única pergunta que resta é: você está pronto para se tornar quem você nasceu para ser? Porque a pessoa que você é hoje está prestes a conhecer a pessoa que você sempre foi destinado a ser. E ela é abundante por natureza. Imagine-se, Cat, como uma árvore frondosa, carregada de frutos saborosos. Uma mangueira generosa no auge da sua safra, sob o sol radiante de um verão brasileiro, cheia de vida, de energia, transbordando prosperidade.
Essa é a sua essência, a sua verdadeira natureza, esperando para florescer. Mas talvez, como tantas outras árvores, você tenha passado por estiagens, por momentos de seca intensa, dívidas sufocantes, a sensação de aprisionamento, a asfixia financeira. As paredes se fechando em volta de você, a sombra da desesperança te cobrindo. Você tentou tudo, os métodos de prosperidade, a lei da atração, o pensamento positivo. Tudo parecia funcionar por um tempo, um breve resplendor antes de mais uma escuridão. Como se o universo estivesse brincando de esconde-esconde com você, mostrando apenas vislumbres de luz antes de mergulhar você novamente na incerteza. A promessa de uma colheita abundante sempre parecia escapar entre os dedos. Você se sentiu enganada, como se tivesse caído numa armadilha, pagando um preço escondido, sofrendo as consequências inesperadas de suas buscas. Mas lembre-se, mesmo a árvore mais seca, a mais castigada pelo tempo, pode renascer. E você, Cat, também pode. Há uma frequência, um chamado silencioso, um eco profundo que ressoa dentro de você. É a promessa de uma transformação, de uma mudança radical. Um salmo esquecido, aguardando para ser redescoberto. Um caminho ainda oculto que te conduzirá para a abundância que é seu direito de nascença. A sua jornada não termina aqui. Ela está apenas começando. E o universo, ou melhor, a força divina que te guia, está te preparando para algo muito maior do que você pode imaginar.